Muito antes da neurociência moderna falar sobre ondas cerebrais, subconsciente e neuroplasticidade, um homem já ensinava algo surpreendentemente parecido. Usando outra linguagem, outras palavras, mas apontando para o mesmo princípio fundamental. Esse homem era Neville Goddard. Neville não falava de neurônios, frequências ou campos eletromagnéticos. Ele falava de consciência, imaginação e estado de ser. Mas a pergunta central era exatamente a mesma que hoje buscamos responder. Como melhorar a vida? Como prosperar? Como curar? Como criar uma nova realidade? Neville dizia algo simples, porém profundo. A imaginação cria a realidade. Joe Dispenza, décadas depois, diria algo muito parecido, mas com outra roupagem. O cérebro e o corpo aprendem por repetição emocional e mental, e assim criam novos futuros. Linguagens diferentes, épocas diferentes, mas o mesmo ponto central: a realidade externa nasce primeiro dentro de você. Neville ensinava que o ser humano vive, quase sempre, identificado com o passado. Ele chamou isso de o homem velho. O homem velho pensa, sente e reage da mesma forma todos os dias. Joe Dispenza chama isso de viver no modo automático, dominado por circuitos neurais condicionados e emoções habituais. Ambos concordam em algo essencial. Se você não mudar o estado interno, continuará recriando a mesma vida. Para Neville, a chave estava em assumir o estado desejado. Ele dizia: não tente mudar o mundo, mude o conceito que você tem de si mesmo. Joe diz algo muito semelhante. Você precisa se tornar a pessoa que vive aquele futuro antes que ele aconteça. Neville chamava isso de viver no fim. Dispenza chama isso de ensaiar neurologicamente o futuro. Em essência, é a mesma prática. Neville ensinava que o momento ideal para criar era o estado semelhante ao sono. Um estado de relaxamento profundo, onde o corpo dorme, mas a mente permanece acordada. Hoje, a ciência chama esse estado de alfa e teta. Joe Dispenza explica que, nesses estados, o subconsciente fica acessível. Neville dizia que, nesse estado, a imaginação se torna criativa. Ambos sabiam. É nesse espaço interno que a mudança acontece. Neville orientava seus alunos a entrarem nesse estado e sentirem o desejo como já realizado. Não apenas imaginar imagens, mas sentir a naturalidade da nova vida. Joe Dispenza ensina exatamente isso, usando outra linguagem. Emoção elevada combinada com intenção clara. Neville dizia que não é o esforço que cria, mas a aceitação interna. Joe diz que não é forçar resultados, mas sair do estado de sobrevivência. Ambos concordam. Quando você tenta demais, está afirmando a falta. Quando você sente como real, o corpo aprende. Neville afirmava que a imaginação é Deus em ação no ser humano. Joe fala de campos quânticos e coerência coração-cérebro. Mas observe com atenção. Ambos falam de um estado interno que antecede a matéria. Neville dizia que aquilo que você aceita como verdade em consciência se manifesta. Joe explica que o cérebro não diferencia uma experiência real de uma experiência emocionalmente intensa imaginada. É o mesmo princípio observado por duas lentes diferentes. Neville falava em persistir no estado. Joe fala em repetição e neuroplasticidade. Persistir, para Neville, não era esforço. Era fidelidade ao novo conceito de si mesmo. Repetir, para Joe, é ensinar o cérebro e o corpo a funcionarem de outra forma. Ambos sabiam que a identidade precisa mudar antes da realidade mudar. Neville alertava: você não pode servir a dois estados ao mesmo tempo. Joe diz: você não pode viver emoções do passado enquanto tenta criar um novo futuro. É a mesma advertência. Se você pensa como sempre pensou, sente como sempre sentiu e reage como sempre reagiu, continuará vivendo a mesma vida. Neville dizia que a oração verdadeira não é pedir, é agradecer antecipadamente. Joe explica que gratidão elevada sinaliza ao cérebro e ao corpo que o evento já aconteceu. Ambos sabiam que a emoção é o selo da criação. Neville
Usava histórias bíblicas como metáforas psicológicas. Joe usa gráficos cerebrais e estudos científicos, mas a mensagem é a mesma. O reino que transforma a vida não está fora, está dentro. Neville ensinava que você não precisa mudar as pessoas, nem lutar contra as circunstâncias. Você muda o estado interno e o mundo responde. Joe ensina que, quando você muda seu estado interno, o ambiente precisa se reorganizar, porque você está emitindo novos sinais. Um falava de consciência, o outro fala de energia e informação. Ambos falam da mesma dança invisível entre mente e realidade. No fundo, Neville e Joe estão apontando para um ensinamento ainda mais antigo, presente em tradições milenares do Oriente e do Ocidente. O observador participa da criação. Criar uma nova vida não é acumular mais coisas, é assumir uma nova forma de ser. Neville dizia, seja fiel à sua visão. Joe diz, seja maior que o ambiente. Talvez a verdadeira mudança aconteça quando você entende isso. Não é o mundo que precisa mudar primeiro. É o estado a partir do qual você vive. Quando isso muda, a vida acompanha. E talvez, ao unir a sabedoria de Neville Goddard com a ciência moderna de Joe Dispenza, você perceba algo libertador. O futuro não está sendo decidido fora de você. Ele está sendo ensaiado agora, dentro da sua mente e do seu coração. Se isto faz sentido para você e considera que vai alavancar a sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal Controla a Tua Mente. Veja novamente o vídeo e acompanhe toda a semana as novidades que preparamos para você.